Continua a escalada de mortes pelo coronavírus no Espírito Santo. Mais uma pessoa perdeu a vida hoje por causa da doença. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o estado teve um número recorde de casos confirmados. Foram 94 em apenas um dia. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais detalhes para a gente ao vivo sobre isso. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. Pois é, esse número assusta bastante com isso. Já são 557 casos confirmados no estado, pelo menos 86 pacientes estão curados, só que um número que infelizmente assusta bastante e infelizmente foi confirmada aí mais uma morte. Um paciente que era de Cariacica estava internado no hospital Jaime Santos Neves. Detalhes sobre idade, sexo não foram passados pelo governador durante a coletiva que ele deu agora há pouco pela internet para os jornalistas, mas confirmou mais uma morte e também há uma atualização aí da cidade, uma nova cidade, Jerônimo Monteiro, que fica ali na região sul, primeiro caso confirmado de Covid-19 também ali na região. Infelizmente, esses números vão aumentar cada vez mais, isso porque o LACEN, o Laboratório Central, aumentou a capacidade de testagem. Antes o laboratório só fazia 40 testes por dia, agora vai passar a fazer 1.000 testes por dia, porque chegaram pelo menos 15 mil testes aqui no Espírito Santo, né, para ser feita aí essa testagem para o novo coronavírus. E durante essa coletiva, o governador também ressaltou a preocupação dele com relação aos respiradores. Leitos de UTIs, né, para pacientes mais complicados, principalmente para quem é de grupo de risco, segundo o governador, há aqui no Espírito Santo, mas respiradores ainda estão em falta e há dificuldade para comprar com a Rússia, com a China. Inclusive o governador teve uma reunião com o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, que também esboçou para ele a dificuldade de comprar respiradores, principalmente ali da China, mas oficializou durante essa reunião um pedido de pelo menos 300 respiradores para o Espírito Santo. Agora a gente fala de educação, perdão. É que o governador também explicou como vai ficar a situação das escolas da rede estadual. Os alunos vão ter aulas online por meio de um aplicativo de celular. Estamos lançando hoje, para ter início amanhã, um programa chamado Escolar, né, que é atividades pedagógicas não presenciais, para atingir 240 mil alunos e envolver todos os professores, todos os diretores nessa atividade. Essa atividade ela está ancorada, primeiro, numa transmissão através da televisão, canal aberto, né? Canal 8.2, 8.3 e 8.4, né? Canal aberto, né? Que vai chegar no estado todo. Junto com a televisão, a Prodeste desenvolveu o aplicativo escolar, né? Desenvolveu de forma pioneira nesse aplicativo que o aluno vai baixar, que o professor vai baixar, ele vai ter acesso ao Google, Google Sala de Aula, né, que é chamado. Ali serão constituídas salas de aula, né, virtuais, e o conteúdo, então, do Estado do Espírito Santo será passado, né, para o aluno através desse aplicativo, independente dele ter rede de internet ou não, porque nós estamos contratando as operadoras, né, as operadoras que atuam no Espírito Santo, e vai chegar até ao celular do estudante. O professor vai ter o contato e a comunicação com o estudante, neste momento, através do sistema Android. Pois é, você viu aí as medidas adotadas no setor da educação e durante a coletiva de imprensa, o governo do estado também falou sobre novas medidas com relação à economia. O governo anunciou também que vai suspender por 90 dias o efeito de atraso aí do Refis, que é um tributo pago por pessoas que têm débito, né, que têm dívidas com o estado. E também estendeu o fundo de aval, aquele que já foi divulgado para microempresários, também pessoas que são MEIs, né, agora pequenas empresas também vão poder pedir aí esse financiamento desse fundo de aval. Segundo o governo do estado, os empresários já vão poder fazer esse pedido aos bancos a partir da próxima semana. Aí todos os trâmites serão feitos para a liberação desse dinheiro para poder ajudar a economia, ajudar os pequenos empresários, os MEIs e também quem tem pequenas empresas no Espírito Santo.
Essas são as informações atualizadas que a gente tem até agora sobre a pandemia de coronavírus aqui no Espírito Santo. Isabela, e como eu disse no início, né, infelizmente a gente vai ver mais casos confirmados por conta aí desse aumento de testagens no Laboratório Central aqui do Espírito Santo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Muito obrigada pelas informações. Vila Velha é a cidade capixaba que mais registra casos de coronavírus no estado. A nossa equipe percorreu as ruas dos bairros onde há mais pessoas infectadas. E olha, as praias estão com muito movimento, mesmo com o pedido de isolamento social. O prefeito do município, que lidera o ranking de casos da Covid-19 no Espírito Santo, avalia os números como situação preocupante. O município tem agido. Não é hora de relaxar nas providências, então o comércio continua fechado, as faculdades fechadas, escolas com as aulas suspensas. É importante que a gente continue nessa vigilância para a gente estar vencendo e comprimindo a quantidade de casos para que não haja uma explosão de casos e a gente complique a rede pública e privada de atenção à saúde. Do gabinete para as ruas, a realidade é até mais que preocupante. É assustadora. Muita gente se arriscando por todo lado. Nem parece que estamos em tempos de pandemia. Comportamento que, segundo o Ministério da Saúde, pode ser decisivo para o aumento do número de pessoas infectadas aqui. Os infectados, em sua maioria, moram nos bairros Itapuã e Praia da Costa. Coincidentemente, esses dois bairros são vizinhos e dividem algumas peculiaridades, como, por exemplo, a quantidade de prédios, o poder aquisitivo dos moradores e, claro, a praia. Inclusive, ela tem sido um grande atrativo para quem está de quarentena. Tá bonita a praia, tá precisando pegar um ar para a gente espairecer um pouco a cabeça também. Sei que o risco tá aí, mas é necessidade de sair um pouco de casa também, né? Nós temos temperado a atuação da fiscalização da prefeitura, da guarda municipal, com muito equilíbrio, feito ações no sentido da conscientização, de apelar à consciência, a que as pessoas só saiam de casa, na verdade, para o estritamente necessário. Mesmo com a fiscalização, as praias estão movimentadas. A altinha não parou, o banho de sol também não. Na manhã de hoje, a Praia do Lé, vizinha de Ponta da Fruta, estava lotada de surfistas. A vida parece seguir o fluxo normal, enquanto os números do corona continuam crescendo. Pois é, esse é o alerta que a gente faz, né? Um mapeamento vai ser feito em todo o estado para identificar quem já teve a Covid-19, mesmo sem ter ido ao médico. Os dados vão ajudar a definir novas estratégias de combate ao coronavírus. Depois de divulgar o número de casos de coronavírus por bairro, a Secretaria de Saúde do Estado vai realizar uma pesquisa para levantar dados e descobrir quais outras pessoas já tiveram a Covid-19. O estado será dividido em regiões, em cidades, e a gente vai de cada lugar coletar um volume de amostras, de material e fazer o teste. Isso vai nos dar um mapa do estado do Espírito Santo de onde as pessoas já estão imunizadas ou ainda não entraram em contato com a doença. O chamado inquérito sorológico vai ser feito na casa das pessoas que forem sorteadas em todo o estado. Uma equipe da Secretaria de Saúde vai até a residência fazer um questionário e assim descobrir se aquelas pessoas já foram infectadas. O médico explica que a imunidade pode ser desenvolvida pelo corpo, mesmo sem ele apresentar sintomas da doença. Isso pode acontecer, porque sabemos que a maioria das pessoas expostas ao novo coronavírus não apresentarão sintomas algum. Uma outra parte vai apresentar sintomas leves e vão ser tratados de forma domiciliar. E uma pequena parcela apresentará sintomas moderados a sintomas graves e precisarão de ser internados e tratamento, portanto, hospitalar. A pesquisa é importante porque vai permitir que os especialistas analisem com mais clareza sobre a incidência do vírus em locais específicos. A partir daí, medidas mais eficientes poderão ser tomadas. É importante porque a gente pode compreender quais são os grupos, qual é a região que já teve contato com a doença e esse grupo, por exemplo, pode ter uma maior mobilidade social, ou essa região. E por outro lado, quando uma determinada região ainda tem um grupo grande para adoecimento, a saúde, junto os municípios, a Secretaria Estadual, poderá fazer reforços no sentido de ter mais capacidade de atendimento para aquela população daquela região.
E para adquirir uma boa imunidade, a dica é manter bons hábitos de vida. Nós precisamos ter boa alimentação, exercícios físicos e uma saúde mental adequada. Dependendo de como estiver a nossa imunidade, vamos responder de uma forma mais favorável ou menos favorável, desenvolvendo ou não a doença. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver como os médicos estão utilizando a cloroquina em pacientes internados com coronavírus aqui no estado. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Paulino Miller, na ilha de Santa Maria. A gente volta bem rapidinho. A Anvisa já liberou o uso do medicamento cloroquina em pacientes que fazem o tratamento contra o coronavírus. No estado, médicos que atuam em um hospital de Vila Velha explicam como o remédio é administrado. O medicamento já foi administrado em pelo menos 10 pacientes internados neste hospital em Vila Velha. Todos diagnosticados com a Covid-19, que apresentavam quadros mais graves da doença. Desses 7 já evoluíram de forma positiva, mas realmente eram casos que já eram mais leves a moderados e que era o esperado que a evolução fosse essa. Os 3 que evoluíram de forma grave já eram pacientes muito idosos, com comorbidades graves, e que a gente ainda não conhece o real benefício da hidroxicloroquina. O nome hidroxicloroquina apareceu pouco depois dos primeiros casos da doença serem registrados aqui no Brasil. O medicamento é utilizado para o tratamento de lúpus, artrite e malária. Por conta da sua composição, foi citado como um possível agente de combate ao corona, impedindo a reprodução do vírus no nosso corpo. O uso da cloroquina em pacientes diagnosticados com o coronavírus divide opiniões. É que a cloroquina, assim como qualquer outro medicamento, tem efeitos colaterais. Só que nos casos desses pacientes com a Covid-19, esses efeitos podem ser determinantes. O mais comum é causar uma alteração cardíaca que altera o eletrocardiograma, que dependendo do grau que ela acontecer, pode gerar até arritmias graves. E antes que esses sinais fiquem mais graves, a gente suspende a droga. A expectativa é de que dentro de alguns meses a cloroquina tenha sua eficácia comprovada ou não para o enfrentamento da Covid, baseada em estudos feitos pelo Brasil inteiro. Tem o estudo francês, foi o primeiro que mostrou um resultado benéfico para os pacientes que tiveram o uso da hidroxicloroquina junto com a azitromicina, mas o número de indivíduos amostrados é muito pequeno. E a gente tem que ter uma visão mais populacional. É importante que a gente tenha teste em diferentes lugares, como a gente está fazendo agora no Brasil inteiro, porque os pacientes também têm diferenças no seu potencial nutritivo, nas doenças que existem naquele local, e isso tudo vai interferir nos efeitos colaterais. O medicamento antes era vendido nas farmácias sem prescrição médica. Agora é tratado como um remédio de uso restrito, que só pode ser comprado com receita especial. Isso porque muita gente correu atrás da cloroquina e fez com que o medicamento faltasse para quem de fato precisa. Não deve, até porque em casa não tem condições a gente acompanhar esses possíveis efeitos adversos e não está comprovada a eficácia dele, principalmente em casos leves. O ideal é usar sintomáticos e se sentir qualquer sinal de piora, procurar o pronto-socorro, uma unidade de saúde para estar sendo examinado e para estar sendo avaliado quanto à necessidade ou não de algum outro medicamento. Então, reforçando, o medicamento ainda é de uso experimental e não tem comprovação científica. A cloroquina não funciona como prevenção da doença e não deve ser tomado em casa. Os especialistas afirmam que a melhor forma de evitar a contaminação por coronavírus é manter bons hábitos de higiene e os alimentos também precisam ser higienizados. Depois das preocupações para fazer a compra no supermercado, os cuidados de limpeza devem continuar em casa. Ao chegar com as sacolas, a orientação é colocar todas no mesmo local e começar o processo de higienização. Vocês vão escolher um lugar da casa para ser a área suja. O que seria essa área suja? Uma área da lavanderia, onde vocês vão chegar com as sacolas, depositar todas as sacolas em cima de uma bancada. Vocês já vão ter um borrifador com álcool 70%, ou se não, vocês vão fazer uma solução de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro d'água, e aí vocês vão borrifar toda essa água sanitária, né, ou se não o álcool, e passar com pano para ir espalhando
em todas as sacolas. Agora vamos para os produtos. Verduras e legumes podem ser limpos com água e sabão. Depois devem ir para uma solução com água sanitária, assim como as frutas que são consumidas com casca. A gente vai higienizar, lavar, pode passar um pouquinho de sabão de coco, não tem problema, e deixar de molho numa solução de água sanitária, que vai ser uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro d'água, ou se não usar o hidroesteril, que são 15 gotinhas, vou deixar aí mais ou menos de molho entre 15 e 20 minutos. Já as frutas que são consumidas sem casca, as embalagens de plástico e vidro e as caixas de leite, é só lavar com água e sabão. Pegar com sabão mesmo e lavar bem, higienizar bastante, e aí você já vai separando em uma vasilha para deixar as frutas já todas certinha para depois levar para dentro de casa. A caixinha de leite ou a caixa de se você estiver usando, passar água primeiro e jogar bastante sabão. Eu gosto mais de sabão de coco, potes. E a mesma coisa com os vidros, tá vendo? Chegou o vidro, você vai passar uma água. Depois de fazer todo esse processo e guardar os produtos, é hora de pegar as sacolas, colocar no lixo e utilizar cloro para fazer a limpeza do local onde o trabalho foi feito. Depois que você terminar tudo, você está com a roupa que você foi ao mercado, tira a roupa e vai tomar um banho. Então você precisa se higienizar. Boas dicas, viu? No próximo bloco você confere aqui no TN2, famílias carentes recebem cestas básicas entregues pelo Corpo de Bombeiros. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha, sem movimento nenhum, hein? A gente volta rapidinho. Uma forma de amenizar a crise que veio com a pandemia é a ajuda solidária. O Corpo de Bombeiros já recebeu até agora mais de 2.500 cestas básicas para doação. 2.500 famílias em todo o Espírito Santo receberam cestas básicas e kits de produtos de limpeza e higiene. Segundo a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, são as prefeituras que cadastram as famílias que podem receber as doações. A gente fez um protocolo de recebimento e a gente faz o contato com as prefeituras do estado e aí via prefeitura essas cestas são entregues nas casas, né, das pessoas que precisam. A ação faz parte do programa Espírito Santo Solidário. As doações são entregues nas bases do Corpo de Bombeiros das cidades. Um dos locais de arrecadação é o quartel da corporação aqui em Vitória. Você quer fazer a sua doação, só que não tem como vir até aqui o quartel do Corpo de Bombeiros ou em alguma base operacional aí na sua cidade, ou então faz parte do grupo de risco, está em isolamento e não pode sair, você também pode fazer a sua doação em dinheiro e pela internet. E o melhor, qualquer quantia é muito bem-vinda. A gente criou no site do governo do estado, lá a gente tem um site, uma página específica para o coronavírus, né, que tem o ES Solidário, você pode fazer a doação em dinheiro. E assim que a gente vai captando esse recurso, a gente vai transformar isso em cesta básica. Agora que você já sabe, bora doar? Tem muita gente precisando e o seu gesto de amor ao próximo vai com certeza estampar um sorriso no rosto de alguém. É claro que o governo do estado, com orçamento próprio, já fez a entrega, por exemplo, de cestas básicas para 88 mil alunos da rede estadual. A gente tem outros programas do governo, mas esse, né, que envolve a sociedade civil com esse ato de solidariedade, a gente precisa de mais. Pois é, quem puder doar, as doações podem ser entregues nas bases operacionais do Corpo de Bombeiros dos municípios. E o site para doação em dinheiro, anota aí, é o coronavírus.es.gov.br. Bom, a gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.